qualquer carta ou qualquer capítulo da Bíblia podemos fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, e não volta vazia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então sabemos que isso pode ser feito, irmãos, em qualquer uma das cartas ou livros da Bíblia. Mas o que de fato importante é que ele vem, e eu chamei ela de Provérbios, e alguns também o chamam, e eu só concordei, chamada de Provérbios do Novo Testamento, porque ela não tem, ou Tiago não se preocupou em um fluxo de argumentação coerente daquilo que ele estava falando. Ela não é uma carta muito linear. Quem já fez redação sabe que uma redação ela tem que ser linear, ela tem que ter um início, um meio e um fim, tem que estar perfeitamente ajustada. A carta de Tiago não é assim. Ela tem várias porções, pigmentações, algumas porções, como se ele viesse lembrando de todas as coisas e dificuldades do dia a dia que aquela igreja precisava viver. Então Tiago assim começa, ele vai falando, e ele começa no verso 9. Meus amados irmãos, o irmão de condição humilde deve se gloriar na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então a sua flor cai, a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Tiago está escrevendo essa carta num contexto de escravidão. Na época dos apóstolos, no primeiro século, havia escravidão, haviam escravos, haviam senhores, haviam homens ricos que oprimiam os pobres. Ele apresenta um contraste, ele apresenta aqui de fato como Deus vê. Deus vê o pobre como o humilde, como quem está em alta posição, e Deus é o rico, o soberbo, como quem está em baixa posição. Então no verso 9 parece contraditório, parece haver um paradoxo, mas não é, é como de fato Deus vê aqueles que são humildes. Mas o irmão, e aqui ele não está falando de humildade da alma, de soberba, não, ele está falando de condição financeira mesmo, ele está falando de poder aquisitivo mesmo. Olha, ele está dizendo aos irmãos de condição humilde. Aquele que tiver uma condição humilde, que não tiver muito recurso, que talvez a sua despensa não está cheia, que talvez ele luta todos os dias para trazer um pão para dentro de casa, e a gente diz que nos dias de hoje é matar um leão por dia, e quando você não mata um leão num dia, no outro dia tem 12 para você matar. Então a melhor opção é continuar matando um leão por dia, porque se deixar de matar num dia, no outro dia tem 2, não é assim? Então ele está falando que o irmão de condição humilde, ele queria trazer uma consolação, porque as igrejas, na sua predominância de irmãos ali, eram mais de condições humildes, de condições pobres. Mas vocês não lembram quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios sobre a ceia, que na verdade os ricos que traziam as melhores partes para o banquete da ceia e para participar da ceia, eles eram os primeiros a sentarem na mesa da igreja de Corinto. O que acontecia? Aqueles que podiam dar a melhor parte para a ceia, os ricos, os que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor, eles vinham participar da ceia, da mesa do Senhor. Primeiro os ricos sentavam na mesa, comiam tudo, o que sobrasse, os de condições humildes iam para a mesa comer o que sobejava, iam comer o resto, na verdade. E aí eles ficavam sem comer. E é quando Paulo vai dar uma orientação para a igreja de Corinto, que quem come, come para o Senhor, mas que um deve esperar o outro para participar da mesa. Independente de quem deu mais ou de quem deu menos, a mesa do Senhor é para todos. Então Deus não faz acepção de pessoas. Todos deveriam sentar na mesa ao mesmo tempo para participar. Não deveria nas igrejas hoje, porque isso já acontece nas igrejas há mais de 2000 anos atrás. Então o pecado, o sentimento egoísta, na verdade, ele só predomina, ele só perdura, porque não é de hoje. Então, ele está querendo dizer justamente isso, que os irmãos de condição humilde, ele deve se gloriar por ele ser assim, porque ele depende do Senhor. Não estou falando, irmãos, de se conformar, de estar naquele mesmo emprego. Eu não estou falando de a gente se conformar da nossa condição de vida como estamos vivendo hoje. Não é isso que eu estou falando, mas há
que surgiram do tal do pare de sofrer, dentre outras mais, é que o irmão de condição humilde tem um espírito ruim nele, que ele não consegue prosperar. Isso é a maior mentira do diabo. Que a pessoa de condição humilde, aqueles que são pobres, aqueles que lutaram, não são prósperos, tem um espírito de miséria, é algum espírito ruim que está acometendo essa pessoa. Ela tem que ser liberta para ela ser próspera, para ela ser rica. Tiago está apresentando o contrário, que aqueles que são de condição humilde, eles devem se gloriar na sua alta posição, porque a alta posição quem nos coloca é o Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no momento certo ele vos exaltará. Jesus disse que aquele que a si mesmo se exalta, o Senhor humilha, e aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor exalta. Então é melhor que nós nos humilhemos para que sejamos exaltados pelo Senhor, porque na verdade, aqueles que pensam ser e ter alguma coisa, Tiago vai dizer, vocês devem ficar preocupados com a humilhação de vocês, porque vocês parecem que têm tudo, mas vocês vão passar por uma flor silvestre, logo murchará. Essa situação e essa condição que Tiago propõe e escreve é uma realidade tão nítida em nosso meio, no meio do trabalho, na nossa sociedade, que até a solução e que todos os candidatos, todos os anos, seja de que esfera for, seja deputado, seja candidato à presidência, seja candidato ao Senado, seja candidato à prefeitura, vereador, seja qual for a esfera política ou de que chapa seja, a primeira coisa que eles prometem é acabar com o desemprego, é acabar com a desigualdade social, é acabar com essa questão de que o rico ganha mais e o pobre ganha menos. Então, essa história da carochinha já é antiga, nada se resolve. A gente deposita a esperança, porque todos eles podem ter várias propostas diferentes, mas uma que sempre se repete, ou pelo menos eu vou dizer duas, que sempre se repetem em todos eles, é prometer emprego e hospitais. Depois a gente descobre que no nosso Brasil deve ter mais presídios do que creche. Educação, segurança, mas nada disso, tudo isso são contos, é a mesma novela que se repete ano após ano, só muda a figura, só muda a pessoa, as propostas continuam sendo as mesmas, mas aqui é diferente. Aqui não é o homem que está falando, aqui é Deus que está falando. O irmão de condição humilde, ele deve se gloriar, porque na verdade ele está em alta posição. Quando Jesus disse que quem não for humilde como uma criança, quando Jesus compara com uma criança, não é só simplesmente no fato da inocência, é no quesito de humildade. Quem não for humilde como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Então a gente tem que se gloriar nas provações, como o Tiago vai acrescentar aqui, nas lutas, nas dificuldades, onde ele vai mostrar que na verdade isso tem um proveito, as lutas, as dificuldades. Então ele continua, porque o rico, em sua humilhação, ele deve se preocupar, porque ele passará como a flor silvestre. É a flor tão linda, a flor do deserto, a flor silvestre, mas logo ela é destruída por um vento oriental que lhe seca desde a raiz. Ela está ali por um momento, ela pode ficar uma semana, ela pode ficar 15 dias, mas quando ele diz que o sol se levanta em seu ardor, verso 11, e seca a relva, então a sua flor cai, a sua beleza desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Isso aqui não está falando simplesmente do rico, do irmão que estudou, que trabalhou, que teve uma boa profissão e que hoje goza daquilo que foi os seus anos de dedicação, de luta e de trabalho. Não está falando de você não ter uma boa condição financeira, não é isso. Mas está falando daqueles que, por serem ricos, se achavam superiores aos outros. Ou a maioria dos ricos
ricos, ou a maioria dos que vivem melhor, não tem esse pensamento, não tem esse olhar de superioridade, não tem esse olhar um pouco altivo, porque de uma certa forma, o seu dinheiro lhe remete um pouco de poder. Então a gente percebe essas coisas. Ele vai passar. No salmista Asaf, no Salmo 73, ele entra em crise. Ele diz: os meus pés, faltou um pouco para os meus pés desviarem. Quase resvalou os meus pés. Quase eu saí da presença de Deus. Depois leia o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Quase eu desviei. Porque eu vi a prosperidade dos ímpios. E eu vi que eu, justo, trabalhava. E ele vai dando exemplos. Eles não têm aflição, eles não têm preocupações, eles têm a melhor casa, eles têm o melhor tudo, enquanto eu, que sou justo, que estou na casa do Senhor todos os dias, nada acontece na minha vida. Faltou pouco, o salmista diz, faltou um pouco para resvalar, para desviar os meus pés da presença do Senhor. Mas foi entrando na casa do Senhor, ele vai dizer no decorrer do salmo, que eu descobri que eles passam por uma folha seca, mas o justo permanece na congregação dos justos. O homem, o rico, o ser humano passa como uma flor que seca e logo desaparece, que um dia foi bela, que um dia brilhou, mas um dia queimada pelo sol, murcha e morre. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que está na presença de Deus, permanece para sempre. Aleluia! Não estou falando de uma comodidade, estou falando no nível de consolação. Eu não estou falando isso para você se acomodar como você está. Eu não estou falando isso para você se acomodar talvez com o que você ganha. Não, não é dessas coisas que eu estou falando. Eu estou falando, e a palavra de Deus, eu estou confirmando aquilo que a palavra de Deus diz, é que a nossa exaltação vem do Senhor. Que o dinheiro, a riqueza, o poder pode nos exaltar só por algum momento, pode nos colocar em um momento de destaque só por um momento, mas quando o dinheiro acaba, a fama acaba, logo desaparece. Mas quem faz a vontade do Senhor, mesmo sendo humilde, mesmo sendo pobre, entra ano, sai ano, e ele está na presença de Deus, porque ele não é movido pelo que ele tem, ele é movido pelo Deus fiel a quem ele serve. Creia que você está em alta posição diante de Deus. Amém? Amém. E ele vem no verso 12: feliz é o homem, e aqui bem-aventurado. A bem-aventurança, os hebreus gostavam de usar esse termo. Bem-aventurado é o homem, ou seja, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Reclamamos das provações, mas elas servem para nos aprimorar, assim como o fogo aflige o ouro, para que ele seja purificado e eleve o seu valor. As provações da vida têm esse intuito e vem da parte de Deus a perseverança dos santos. Porque quantas pessoas desistem no momento de provação? Quantas pessoas abrem mão, como o próprio Asaf disse, a provação foi tão grande dele ver os outros prosperarem e ele não, que ele diz assim, quase resvalou meus pés. A provação, irmãos, ela vem, e a provação tem esse intuito de nos aprovar para recebermos a coroa da vida. Em Apocalipse, sempre no final das cartas diz: e aquele que perseverar até o fim receberá uma pedrinha branca com seu nome. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim sentará no trono comigo, com meu Pai. Pastor, a salvação é pelo que eu faço ou é pelo que eu vou receber naquele grande dia? Aqui a perseverança fala de galardões, não de salvação. Então a perseverança dos santos não é simplesmente pelo fato de que vamos perseverar e lutar para sermos salvos naquele dia, mas fala de galardões, porque Jesus sempre dá uma recompensa. Olha as 7 cartas do Apocalipse, olha em toda a Bíblia: aquele que perseverar até o fim receberá da parte de Deus a coroa da vida. Te
Tiago aponta para isso. Ele diz: aquele que depois de aprovado recebe a coroa da vida, que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Então é simples. Quem ama o Senhor? Você ama o Senhor? Então já existe uma coroa da vida preparada para você. Precisamos entender isso. Você ama o Senhor de todo o teu coração? Então saiba que já existe uma coroa da vida preparada para mim e para você. A aprovação, ela serve para nos aprimorar, mas para mostrar ou apontar para nós mesmos o tamanho da nossa fé e até onde podemos ir. Existe a canção que já foi provado para ser aprovado. Erro bíblico e teológico gravíssimo. Jó não foi provado para depois ser aprovado. Jó já era aprovado. Quando Satanás vem na presença de Deus, e Deus pergunta: viu meu servo Jó? Homem justo, fiel, temente a Deus e que se aparta do mal. Quer dizer, além de ser justo, fiel, temente a Deus, ele fazia uma coisa: ele se apartava do mal. Salomão vai dizer que o sábio vê o mal em um caminho, ele muda o caminho porque ele sabe que ali tem o mal. Mas o tolo não, o tolo vai para cima para ver o que é. Jó foi provado, mas para ele saber de fato até onde ele poderia ir. Tanto que Deus fala: toca em tudo menos na sua vida. Você acha que Deus ia entrar em uma com Satanás para ainda ver se Jó ia ganhar ou não? O Senhor já sabia que Jó era aprovado. O Senhor conhecia a fé de Jó. E Jó não se dobrou diante das provações. Foi tentado. Assim como Jesus foi tentado. Quando a sua mulher diz: pede a última bênção ao teu Deus e morre. Quando ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Pede a tua última bênção a Deus e morre. E ele disse: como falas uma louca, assim tu fala contra Deus. Porque eu nasci nu do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! É tudo dar graças. Suportar a aprovação é dar graças a Deus, mesmo quando lhe falta o mantimento. Suportar a aprovação é dar graças a Deus, mesmo com a enfermidade. Suportar a aprovação é glorificar ao Senhor em meio ao caos. Cantar ao Senhor depois que Ele fecha o mar vermelho e a gente passou, até Miriam cantou. Mas na hora que faltou comida no deserto, você viu alguém cantar? Quando faltou água no deserto, você viu alguém louvar a Deus? Dizer bendito seja o nome do Senhor? Porque temos essa tendência, somos inclinados a isso, a não dar graças a Deus, mas precisamos saber que algumas provações da vida, além de fazer parte da vida, além de acometer a qualquer ser humano, cristão ou não, porque você está rolado na membresia de uma igreja, não te dá imunidade contra a enfermidade. Você está rolado no rol de membros de uma igreja, não vai te garantir que você vai ter sempre tudo do bom e do melhor na tua casa. Mas fazer parte do corpo de Cristo te dá uma garantia de que pode te faltar o dinheiro, de que pode te faltar o mantimento, mas não te faltará a coroa da vida que o Senhor preparou para a sua igreja, para aqueles que o amam naquele dia. Pode faltar saúde, mas a coroa da vida continuará no mesmo lugar para aqueles que perseverarem até o fim, suportando a provação, mas firme e constante e abundante na obra do Senhor. Quando tentado, verso 13, ninguém pode dizer sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Outra questão importante para a gente atentar, que a tentação não vem de Deus. A aprovação, ela tem um intuito divino de nos aprovar, ou de nos apresentarmos aprovados diante de Deus. Devemos sim nos gloriar,
passei por tantos momentos difíceis da minha vida. Quem não passou aqui? Mas olha e diz assim, eu perdi algumas coisas na minha vida. Tem gente, pode ter aqui que perdeu casa, pode ter gente que perdeu emprego, mas sabe de uma coisa? O que a gente não pode perder? A gente não pode perder a fé no Filho de Deus. É a garantia da vida eterna. Isso a gente não pode perder. Patrão manda embora, dinheiro acaba, aluguel vence, o dono cobra, fica te ligando, o cartão atrasa, a fatura, tu paga lá o mínimo e está lá devendo de novo. Pode te faltar tudo, irmãos, só não pode te faltar a fé no Filho de Deus, porque Ele é a garantia para a vida eterna da igreja. Amém, glória a Deus. Consola teu coração com isso. Talvez você fale, pastor não sabe o que eu estou passando, eu não sei mesmo, talvez eu não tenha uma dimensão de como está a tua vida, eu não tenho a dimensão, a crise existencial que você está vivendo, eu não sei a batalha espiritual que você está passando, não sei se você ficou sem dormir por causa de algum problema, não sei se você tem perdido o sono, tem tido insônia, tua pressão está oscilando, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que os problemas da vida, eu sei o que eles causam em nós, ansiedade, desespero, preocupações, mas uma coisa não podemos perder, a fé no Filho de Deus, que é a garantia da vida eterna para cada um de nós. Amém, glória a Deus. E a tentação, nós nunca podemos atribuir ela a Deus. Tiago diz, quando alguém for tentado, ninguém pode dizer, por Deus eu sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aí Tiago completa, mas cada um, no verso 14, é tentado pela sua própria cobiça, é tentado pelo aquilo que deseja, é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido dar a luz ao pecado, o pecado, após se consumar, gera a morte. Aquilo que gerou em Eva e Adão a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é morte. Só existe um pagamento para o pecado, morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A morte aqui, irmãos, é a pior de todas. É a morte, e no original grego, para a morte tem dois termos: Athanatos e Necron. A Necron é a morte física, do necrotério, por isso que tem o nome, Necron, né? Está necrosado, está morto. E tem a Athanatos, que é a separação de Deus, que foi a morte que Adão e Eva experimentou. Após pecar, o homem agora é como um de nós. Vamos expulsá-los do jardim, para que não coma da árvore da vida e não viva eternamente. Agora existe uma separação entre o homem e Deus, uma ruptura chamada pecado. Isaías 59, verso 1, Deus declara através de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos para que Ele não possa ouvir, mas as vossas transgressões faz separação entre vós e o vosso Deus, e isso impede que Ele vos ouça. Então existe algo que impede de Deus nos ouvir. As nossas transgressões, elas criam uma muralha espiritual, uma interruptura entre nós e Deus. Mas ninguém pode ser tentado e dizer: eu fui tentado por Deus, assim como Adão. O que tu fez, Adão? Adão disse: Senhor, foi a mulher que tu me deu, ela que me fez pecar. Aí o Senhor: Eva, o que aconteceu? Ela disse: não, pai, não foi eu, foi a serpente. Para que coisa melhor do que Deus todo finalzinho de tarde descer e falar com Adão? A Bíblia diz que todo finalzinho de tarde Deus ia lá falar com Adão. Tinha várias árvores no jardim, mas Satanás, com seu sofisma, ele tem esse poder de fazer a gente enxergar. Eu fico pensando em qualquer fruta, ainda que fosse a maçã, como dizem que não temos uma prova disso, mas ainda que fosse a maçã, olha quantas frutas nós temos, boas, gostosas. Olha quantas eles poderiam comer. Só uma, do conhecimento, que não podia. Satanás fez eles focar logo no que não podia, fez eles focarem logo onde não podia. E Satanás faz isso, faz a gente ficar cego entre tudo que a gente pode, e só faz a gente focar no que não pode.
Essas são artimanhas de Satanás para nos fazer pecar, para nos fazer cair. O médico proíbe de comer lasanha. Parece que porque o médico proibiu, só dá vontade de comer lasanha. Já reparou isso? Parece que não tem outra comida mais gostosa no mundo para substituir a lasanha. Mas foi o bendito médico dizer: olha, senhora, a partir de hoje a senhora não vai poder comer lasanha. Suspende a lasanha. Sabe o que ela vai fazer? Vai passar na sala com um prato de lasanha em cima da cabeça. O esposo vai falar: por que você fez isso? Não, que o médico mandou suspender a lasanha. Porque na verdade o desejo gera naquilo que é proibição. O desejo é gerado naquilo que dá desejo. O desejo é gerado naquilo que é proibido. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 7, ele diz assim: eu não conhecerei a cobiça se a lei não me dissesse não cobiçarás. Mas porque a lei disse para eu não cobiçar, aí agora eu quero cobiçar. Paulo chega a desejar que isso não tivesse escrito. Paulo diz, depois vocês leiam Romanos 7, não era para ter essa palavra, não cobiçarás. Porque foi eu ver ela, eu estou com vontade de cobiçar. Foi eu ter contato com a cobiça, agora eu quero. Você já anda com uma pessoa, já teve essa experiência, de você estar andando com uma pessoa tranquilamente. A pessoa não pensou em olhar para trás. Mas se você disser assim, não olha para trás, meu Deus, vai dar uma coceira, vai dar uma vontade. A pessoa vai dizer: eu não falei para você não olhar para trás, agora corre. E quando fala não olha para trás, aí que a vontade de olhar para trás dá. Isso é a cobiça tem esse poder, e a cobiça é um desejo, mas não é um desejo comum, um desejo controlável. A cobiça é um desejo desenfreado, onde perdemos o controle sobre ele. Lembra? Caim teve a oportunidade de controlar esse desejo. Quando ele fica indignado porque Deus não recebeu a oferta dele, só de Abel, Deus disse para Caim: se tu procedesse bem, tu não seria aceito, mas porque tu procedes mal, o pecado jaz à porta do teu coração, e cabe a tu dominá-lo. Deus observou em Caim que havia um desejo mau na porta do seu coração, e que cabia a Caim dominar esse desejo. Caim dominou? Não. Sabe qual era o desejo? De matar o seu irmão. Ele foi tentado a matar Abel, foi e matou o irmão. Mas Deus avisou ele antes: você pode controlar, rapaz, esse desejo que está aí no teu coração. Mas ele se entregou ao desejo do seu próprio coração, se saciou matando o seu irmão Abel. E quando Deus pergunta a Abel: Caim, cadê Abel? Ele diz: porventura sou eu cuidador do meu irmão, para saber onde ele está? Tinha matado o seu irmão no campo. Esse é o problema do desejo. O desejo, o pecado é atraído, e o pecado é gerado pela nossa própria cobiça. Ninguém é tentado por aquilo que não deseja. Alguns atribuem a tentação a Satanás. Tem as tentações de Satanás, mas se existe algo que é humano, que é carnal e pecaminoso, e que isso é fruto do nosso próprio desejo, é algo chamado tentação. Satanás me tentou. Não te tentou, você que foi tentado pela sua própria cobiça. Ele só botou a bandeja lá, mas quem comeu foi você. Ele só te ofereceu o prato, mas quem abocanhou foi você. Ele só te deu a oportunidade. Só isso que ele fez. Mas você que foi atraído pelo teu próprio desejo. Igual o peixe. Você põe a isca lá, presa no anzol. Ele vem e abocanha aquela isca. Ele não quer saber de nada, das consequências. Ele só vê a isca. Eu fico pensando que vários e vários peixes são pegos no mesmo local. Outro. Será que um não avisa para o outro que vai dar o que é furada? Porque a gente viu o Nemo, né? A procura de Nemo. É Nemo? Nemo. O peixe não conversa com o outro? Será que um não fala assim, não vai não que é furada? Aí o cara pega 150, 200 coisas no mesmo lugar, já viu? Botou a isca, botou o peixe, ele joga. Só não pega peixe se não tiver peixe.
Mas enquanto tiver isca, ele pega peixe. Já falou isso? É verdade. Aí o peixe abocanha e vai, daqui a pouco ele sente o tranco do anzol, rasgando suas narinas, ele trazendo para o cesto. É assim que o pecado faz conosco. Ele não faz a gente ver o anzol, ele faz a gente ver só a isca. E somos atraídos por ela, e quando abocanhamos, o anzol está lá. Aí chega a hora que ele vem rasgando o ventre todo do peixe. É assim que o pecado faz conosco. A isca é o desejo, mas o anzol é a consequência do nosso desejo, que é a morte, que é o pecado. Minha mãe uma vez contou, e eu lembro disso, ela trabalhava na casa de pessoas de família e tal, e o patrão, ela era nova, para tentar talvez aferir o nível de confiança dela, né? Eu não sei se alguém já passou por isso no trabalho, mas normalmente os patrões gostam de fazer esse tipo de coisa, né? De jogar lá a tentação para você cair na isca, né? E aí, no bolso da calça jeans, até hoje eu me lembro dessa cena, e ela contava, e no bolso da calça jeans do patrão, lá na hora de botar na máquina, tinha um dinheiro, um bolo, e ela sempre olhava os bolsos antes. Então tinha um bolo de dinheiro lá, e era o dinheiro certinho que era o que ela recebia por mês, no bolso da calça dele. Ela disse que ficou tão indignada com aquilo, que sabia que era ele testando ela, ficou tão indignada que ela fingiu que não viu, pegou o dinheiro, enfiou de novo e botou a roupa para bater. Era R$180 na época, esbagaçou o dinheiro todo, olhou todo, mas ele foi falar com ela, eu não vi, eu não tinha visto. Foi tentar, levou a pior, perdeu, ainda teve que pagar o salário dela, que era talvez aquele salário ali. E assim o mundo vive tentando nos pregar peça, as pessoas vêm, mas por que ela não foi tentada? Porque ela nunca começou esse tipo de coisa. É o que Satanás sempre vai fazer, sempre vai usar uma artimanha para poder nos tentar. A gente atribui muito tentação, simplesmente só a coisas sexuais, a tipo de pecados sexuais. Parece que a palavra tentação é mais forte, mas é tentação você sentir vontade de falar e não falar. É uma tentação muito grande, a pessoa está falando, merece ouvir um monte, você se cala. Tudo isso é tentação que somos acometidos a todo dia. Às vezes uma provocação e a gente ali está com o sangue fervendo, aquela vontade de pegar o pescoço assim, sacudir, e a gente fala, não, você venceu a tentação.